Que coisa boa. Olha, o Barroso, ele sai pela porta dos fundos. O Barroso não vai deixar nenhuma saudade. O Barroso escreveu uma trajetória na presidência do Supremo que envergonhará toda essa nação quando a gente olhar para trás. O que é que a gente tem para comemorar com isso? Absolutamente nada. Nada, porque vem um pior. Vem gente aí como o Bessias, que é aquele rapaz que ia levar a posse de Lula, a mando da Dilma, ou então o ex-presidente do Senado, lá de Minas Gerais, esqueci agora, o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco, né? O Barroso, ele capotou nesse final aí, nesses últimos dias de Supremo, porque ele é o mesmo que foi para frente ali do julgamento da primeira turma, quando não deveria estar lá, para dar apoio. E ontem ele deu uma entrevista dizendo que as penas foram duras demais, 2 anos era o suficiente. O Barroso, ele não sabe o que faz, ele disse no discurso dele que enfrentou sérios problemas familiares, mas o Barroso está choroso por causa dos Estados Unidos. Ele tem uma vida acadêmica e profissional muito ligada aos Estados Unidos e hoje ele está proibido de entrar. Fora isso, ele tinha filho que trabalhava lá no BTG, que não estava numa viagem internacional e resolveu nem voltar para os Estados Unidos, que esse foi o conselho que deram para o menino para não voltar aos Estados Unidos. Sem falar que o Barroso tem ativos aí em torno de 20 milhões de reais de um apartamento num condomínio lá na Flórida. Então tudo isso aí, ele tem uma parceria com a Universidade de Harvard. A curto prazo e a médio prazo, ele não deverá poder pôr os pés na universidade. Então ele sentiu muito essas sanções dos Estados Unidos, mas Enio, eu não vejo assim como muito medo não, que ele seja um cara medroso. Eu acho que ele é mais um cara responsável, porque preferiu sair. Obviamente que o ministro desse ganha muito pouco. Aí, Gustavo, eles ganham 100 mil por 44, mas com os auxílios dá mais 100 mil reais. Sim, mas isso aí ele ganha dando uma assinaturazinha numa peça. Olha, duvido que ele não deve pegar nenhuma causa por menos de 1 milhão agora, né? Ex-ministro do STF. Então, assim, ele tem uma posição... Ex-ministro não, ministro aposentado. Ministro aposentado, Ele vai ganhar muito dinheiro, agora já ganhou muito dinheiro antes de entrar no STF. Ele é um cara que era ele já era um cara rico antes de entrar no Supremo Tribunal Federal, assim como Moraes. Sim, Alexandre Moraes era autor renomado, tudo. Dessas aí do STF, eu acho que o único que não pode justificar ser rico é o Fux. O Fuxidinho. Por quê? Porque... E o Toffoli também. O Toffoli não entrou... era advogado do PT. Mas o Toffoli, se a gente for comparar os recursos, como entrou no Supremo, o Toffoli era um dos que... vamos dizer assim, um dos mais pobrezinhos. Pobrezinho, justamente. Apesar que agora a mulher dele ganha verdadeiras fortunas. Ah, sim. E ele declara, inclusive, no imposto de renda, a última vez que se falou foi que ela doava 100 mil reais por mês para ele, né? Bom, mas o fato é que, assim, o dinheiro desse pessoal não tem nada a ver com o dinheiro que a gente é acostumado aqui em Natal. Ciro Marques mandou pra gente aqui, Gustavo, ele estava acompanhando um resumo do discurso de Barroso. Ele agradeceu individualmente a cada um dos ministros, citando um por um, e no final a Dilma Rousseff, né, que foi a responsável pela sua nomeação. E Lula pela defesa que fez do tribunal, no caso, a defesa do presidente em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Lula tem que fazer mesmo essa defesa, porque ele está lá graças ao Supremo, ao ministro do Supremo e ao Judiciário, mas não pela defesa da democracia, pelo que fizeram na eleição passada. Ciro Marques cita aqui que ele fez um discurso bem emocionado, né? E disse que foi, abre aspas, longamente estabelecida, fecha aspas, e que, abre aspas, nada teve a ver com os fatos recentes, fecha aspas,
fazendo relação exatamente à lei Magnitsky, né? E disse que há 2 anos já havia comunicado ao presidente dessa possibilidade de renúncia. Ele tinha esse desejo de sair, porque é um saco, aquelas audiências, aquelas sessões, você vê assim uma vez ou outra, mas você sentar numa cadeira e escutar um colega falar por 5, 6 horas, muitas vezes coisas que você nem concorda, você não está nem prestando atenção, nem um celular você pode pegar, porque o cabo que está atrás pode ver o que você está conversando, então você tem que ficar lá com um cara de estátua, né? Então assim, ele sai muito mal, a fotografia do Barroso está manchada. Isso aí não resta a menor dúvida. Agora a história vai escrever isso, não os historiadores, porque eu também não confio nos historiadores. Mas a gente tem que contar as histórias. É isso aí. Bem, eu falei aqui quando Barroso, no discurso do Barroso, que ele foi muito choroso. E eu disse, isso aí é mais uma despedida dele do STF. Ele está ali, ele está já se preparando para deixar o STF. Ele disse que não tem a ver com as decisões do governo americano, mas obviamente tem, porque ele tem muitos interesses nos Estados Unidos, dos filhos dele, de imóveis e também das aulas que ele participa lá como professor, e ele é um trunfo para ele, aquilo ali é um trunfo para ele. E eu acredito muito que o substituto será, sim, o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado. Quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estirou muito tapete vermelho para Lula passar. Ele fez coisas que até Deus duvida. Ele foi contra tudo e contra todos para agradar Lula de toda forma. E a presidência a indicação para o Supremo passava por essas decisões descabidas, muitas vezes delas descabidas, de Pacheco. O Bessias seria a pessoa ideal para Lula, porque ele reza na cartilha de Lula. O Bessias ali é como se fosse o fantoche do Lula. O Pacheco não, já é mais independente, tem a sua ligação com o Davi Alcolumbre, e realmente, quem é que pode hoje pautar o impeachment de um ministro do Supremo? É o Senado, é o presidente do Senado, é a única pessoa com poder para fazer isso. Os senadores, eles podem votar, mas quem pode colocar ali na pauta uma possível, porque pedidos de impeachment são os que não faltam lá no Senado Federal. Mas quem tem essa prerrogativa de colocar em pauta para votação é o Alcolumbre. Se ele quiser, ele bota; se ele quiser, também ele não coloca. Então ele já tem aí essa carta na manga. Eu acredito que vai prevalecer, e não vai, e uma mulher, porque um e outro quer, Lula não quer saber, porque Lula quer saber o que faz bem para o umbigo dele. O que for para o umbigo dele, aí o que acontece? A militância toda começa a defender a posição que Lula decide. Então, eu acredito muito que o próximo ministro do Supremo será Rodrigo Pacheco. Olha, a Polícia Federal. A gente tem, agora que eu estava esquecendo, a gente tem as imagens da renúncia do Barroso, onde ele leu uma carta visivelmente emocionado. Vamos ouvi-lo. Sou grato à presidente Dilma Rousseff, que me nomeou para o cargo da forma mais republicana possível, sem pedir, sem insinuar, sem cobrar, e ao presidente Lula, por sua firme defesa do tribunal quando esteve sob ataque. Com altivez, mas sem bravatas, cumprimos com honra nosso dever e o nosso destino. Decisão longamente amadurecida que nada tem a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Há cerca de 2 anos, comuniquei ao presidente da República essa possível intenção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim, amém. Muito obrigado.
isso não me comove, isso não toca meu coração. Eu discordo de absolutamente, a minha visão é completamente diferente da dele, principalmente da atuação do presidente Lula como esse republicano que salvou uma instituição, até pelo poder independente. A própria instituição não devia nem se pôr em risco, mas foi posta em risco e está sob julgamento de toda a nação por medidas totalmente fora do normal. Tanto é que até para a gente criticar, a gente tem medo, a gente tem receio, porque esse Supremo, ele é comandado pelo Barroso, ele intimidou o tempo todo a liberdade de expressão, ele quer intimidar o contraditório. Nesse Supremo, a gente vê aí pedidos de vista que demora a vida toda, processos engavetados que estão mofados, não estão nem ainda no PJE, no modo eletrônico. Mas a gente viu um julgamento no qual o resultado todo mundo sabia quando não se foi garantido o contraditório. Então, assim, a gente tem, e é a obrigação nossa, contar essa história, porque a imprensa, a grande imprensa que é nanica, deste tamanho, vai dar um destaque e vai querer colocar o Barroso como um grande estadista. E estadista que eu consigo enxergar e que a gente tem que aplaudir e que trabalha pela paz mundial, tem o galego. Donald Trump, o maior pacifista. Eu já estou em dúvida entre Xuxa e Trump. Eu acho que Trump hoje só perderia para Jesus Cristo como o maior homem da terra. Hoje nós assistimos uma coisa emocionante. A gente vê esse pessoal de flotilha, até o Daniel Valência botou os heróis brasileiros que foram deportados, chutados lá de Israel. Mas o que eu vi foi a população da faixa de Gaza indo para as ruas saudar o presidente americano por conseguir a paz. Isso foi uma tapa na cara. Mas você viu o que eles gritavam? I love you, Trump. I love you, Trump. E assim, Dinarte, você é muito bonzinho em dizer assim, como é que vê méritos na direita. Eu não vejo nada de mérito na esquerda. Nada. O que eu vejo é uma enganação permanente. É uma forma de enrolar o tempo todo. É um discurso enviesado, troncho, mentiroso. Bom, e dito isso, viva o Donald Trump, esse sim um pacifista que, graças a ele, nós vamos dormir sem a guerra lá no Oriente Médio.